Capítulo 2 do livro de Jonas. Aqui, Jonas está no ventre, na barriga do peixe e ainda está vivo. Deus não quis matar Jonas. Deus fez com que o peixe engolisse ele, mas para preservar, para ainda ele continuar na missão. Levar ele de volta para que ele fizesse aquilo. A desobediência de Jonas não fez com que Deus o matasse. Provavelmente, Jonas fugindo de Deus não estava negando o Senhor. Ele sabia que Deus era misericordioso, só que ele não queria, ele não achava viável que aquele povo estranho, inimigo, viesse se arrepender, se voltar para Deus. Então o caso de Jonas aqui não foi uma apostasia da fé. Deus então age dessa forma para levar ele de volta. E então, no ventre do peixe, como Jonas era servo de Deus, conhecia a Deus, conhecia a sua misericórdia, Jonas ora ao Senhor no ventre do peixe. E a oração dele não é uma oração exigindo que saísse dali, é uma oração que reconhece os feitos de Deus. Se Deus fez aquilo, foi porque Ele quis, que realmente a salvação pertence a Ele e Ele pode dar a quem Ele quiser. Que independente do que Ele faça, Ele deve ser reconhecido e adorado. Então essa oração aqui de Jonas é uma das orações que eu vejo que é uma das mais bonitas, mais belas da Bíblia. E ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Ele estava nas profundezas do mar, na barriga do peixe. Ele não sabia que Deus ia levar ele de volta, mas ele sabe que o Senhor estava com ele, que o Senhor ouvia quando ele falava. Ele diz: porque me lançaste no fundo do abismo, no fundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as ondas passaram por mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei a ver o teu santo templo? Mesmo passando por aquilo, ele ainda se perguntava para Deus: eu vou ver o teu santo templo? Ele tinha reverência. Ele reconhecia o poder de Deus que poderia fazer com que ele voltasse, tirar ele dali. Foi uma oração de submissão, de humilhação, de reconhecimento do poder de Deus. Talvez foi preciso Jonas passar por isso, ser humilhado dessa forma, ser lançado do barco, ser engolido por um peixe. Mas o mais importante é que Jonas chegou a fazer esse cântico, essa oração a Deus. Não importa se ele quase perde a sua vida, se os homens lançaram ele no mar, se ele passou por isso aqui, de estar na barriga de um peixe. O que importa é que através disso, ele reconheceu que era uma ação de Deus e reconheceu que Deus estava sobre tudo. E mesmo assim, e ainda ouvia ele nessa situação.
nas profundezas do mar. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos mares, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, Deus meu. Ele reconheceu que mesmo estando naquela situação de que era difícil ele sobreviver, mas mesmo assim Deus estava mantendo a vida dele. É como se ele fosse jogado na morte e Deus tivesse sustentado ele. Ele sendo jogado no mar, ele sendo engolido por um peixe, mas mesmo assim Deus manteve ele. E isso é muito interessante, isso é maravilhoso. Deus conduzindo dessa forma as circunstâncias na vida dele, na vida de Jonas. Era um homem temente, aqui ele demonstra o seu temor a Deus, o reconhecimento da misericórdia de Deus, mesmo ele tendo fugido, mesmo ele tendo sido rebelde àquela palavra de Deus, mas o Senhor continuou sustentando ele, mesmo quando parecia o contrário, parecia que ele ia morrer. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Mesmo ele estando distante do templo do Senhor, mas ele sabia que ali ele estava na presença do Senhor. Jonas não tinha como fugir. Como diz no Salmo 139, se eu vou ao mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu subo ao mais alto céu, o Senhor também está lá. Jonas poderia fugir da sua cidade, poderia fugir e ir ao mais distante possível de Nínive, que é para onde ele foi mandado. Mas o Senhor tem os olhos sobre toda a terra. Tanto na sua soberania em fazer, produzir, provocar aquela circunstância dos mares, como também na sua misericórdia. Deus teve misericórdia de Jonas no mais profundo abismo. Como diz, fazendo uma certa observação. Primeiro, quando Jonas recebe a mensagem, ele desce para Jope. Depois, que é o porto. Depois ele vai para o navio. Depois ele vai para o porão do navio. Sempre nessa figura dele descendo. Depois ele é lançado no mar. Depois na barriga do peixe. E então nas profundezas. Mas mesmo assim, a soberania de Deus estava conduzindo, estava envolvendo, e a misericórdia de Deus também, para poder preservar ele e mostrar a ele que o Senhor tem misericórdia com quem ele quer e que Deus ouve independente da distância que ele esteja. Verso 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Aqui a gente vê no finalzinho da sua oração, ele diz que aqueles que se entregam a coisas que não servem para nada estão abandonando, virando as costas para aquele que é misericordioso. Então, um dos pontos principais na oração de Jonas é a misericórdia de Deus. Ele sabia que ele tinha sido rebelde, que ele estava muito longe, que poderia morrer, mas mesmo assim ele sabia que Deus poderia lhe ouvir e que Deus estava fazendo aquilo. Seria muito improvável Jonas sobreviver àquela situação, sendo jogado no mar. Mas
ele enxergou como servo de Deus, como homem de Deus, temente, que a misericórdia de Deus é muito grande. Verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, o que te votei, paguei. Falando aqui de fidelidade. E dizendo isso, os que se entregam à idolatria abandonam o Senhor. Ele está vendo que mesmo aqueles que estão na idolatria, que estão distantes do Senhor, eles poderiam conhecer a sua misericórdia. O povo de Nínive era assim, estava muito distante, mas que eles poderiam reconhecer a misericórdia de Deus. E aqui nesse verso 9, Jonas fala uma das frases mais importantes do livro dele. Ele diz: a salvação pertence ao Senhor. Só o povo de Israel conhecia Deus, mas a salvação pertence ao Senhor. Se Deus quiser mandar um profeta para outra cidade, Deus pode fazer, com o intuito de levar a mensagem da pessoa de Deus para outro povo. Aqui ele já estava num lugar de profeta, num lugar de obedecer a Deus, de reconhecer que se Deus quisesse realmente mandar ele para qualquer lugar, ele deveria ir. Verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Aqui no versículo 10 termina o capítulo 2. Então aqui o versículo fala que Deus falou ao peixe. Até no peixe, aquela criatura, Deus mandava. Deus fala com qualquer criatura, com qualquer coisa. E a sua voz tem todo o poder suficiente. E Jonas foi vomitado pelo peixe na terra. Pode ter sido um acontecimento constrangedor, humilhante, mas foi a mão de Deus, e o que é visto aqui é a sua misericórdia. E aqui continua Jonas vivo. Até a próxima.